Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson de História e eu gostaria de conversar a respeito do tema da semana 2 do PET 1 para o nono ano do ensino fundamental. A Revolução Francesa, que é considerada, né, um dos marcos da história. Na verdade, ela é classificada como o início da história contemporânea, pelo menos para o mundo ocidental. E vai ser importantíssima para a questão política e social, não só da França, mas como uma influência para outras regiões do mundo, como, por exemplo, o Brasil. Vamos entender o contexto da França pré-revolucionária. Qual era a forma de governo? Era uma monarquia absolutista, ou seja, eram reis que governavam com poderes absolutos. A estrutura social, ela era profundamente desigual. A grande maioria, mais de 95% da população, era excluída da participação política, né, e não tinha praticamente direito algum. Essa sociedade, ela era estamental, ou seja, ela era dividida em ordens ou classes sociais. Então essa sociedade francesa, ela era composta do primeiro estado, o clero, né, a cúpula da Igreja Católica, o segundo estado, formado pela nobreza. Percebam que primeiro e segundo estados eram formados por apenas 3% da sociedade francesa. Todo o restante, 97%, era composto pelo chamado terceiro estado. Então, o terceiro estado representava a maior parte da população e recaía sobre ele, né, o pagamento de todos os impostos para financiar, inclusive, o luxo, né, a vida do primeiro e segundo estado. E esse terceiro estado era composto pela burguesia ou por camponeses ou chamados sans-culottes, que eram trabalhadores urbanos. Os chamados sans-culottes, né, então eles eram artesãos, trabalhadores, né, e alguns até mesmo pequenos proprietários que viviam em Paris ou ao entorno de Paris. Eles receberam esse nome porque eles não usavam os culottes, que eram os calções utilizados pela nobreza, né. Então eles usavam uma calça de um algodão mais grosseiro. Essa charge representa bem qual era ou como era essa estrutura dos três estados na França pré-revolucionária. Então, o terceiro estado era o que trabalhava e que carregava nas costas tanto o primeiro quanto o segundo estados. Além dessas questões sociais, a França também passava por uma grave crise econômica. Desde o rei anterior, o Luís XV, né, as finanças não estavam boas e elas passaram a piorar por conta da derrota da França para a Inglaterra na chamada Guerra dos Sete Anos. Obviamente, as guerras demandam custos financeiros, né? Então foi colocado aí muito dinheiro para esse combate e, obviamente, a situação econômica ela piorou. Além disso, na década de 1780, a França ela foi castigada por más colheitas, né, provocadas aí por problemas climáticos. Então, havia uma baixa colheita do trigo, matéria-prima principal para fazer o pão. Então, havia, além dos problemas sociais, problemas econômicos, né? Fome que atingia, obviamente, e principalmente as pessoas mais pobres na França. Para tentar resolver, então, esses problemas financeiros, econômicos que atingiam a França, foram convocados, né, os chamados Estados Gerais, isso em abril de 1789. Então, representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Mas nessa reunião dos Estados Gerais surgiu um impasse quanto à forma de votação. A votação seria por estado ou por cabeça. Se fosse por estado, obviamente, né, seriam sempre dois votos contra um.
o primeiro e o segundo estados aliados contra o terceiro. Mas o terceiro estado queria o voto por cabeça. Como eles compunham a maioria, eles poderiam, inclusive, conseguir convencer dissidentes do primeiro e do segundo estados. Então, não aceitando o voto por estado, o terceiro estado se retira da reunião e eles decidem reunir-se separadamente. E vão receber apoio, né, de dissidentes da nobreza e do clero. Então, o terceiro estado aí declara estar reunido em uma Assembleia Nacional, reunindo, né, os três estados. Obviamente, o rei francês, o Luís XVI, não vai concordar, né, com essa Assembleia Nacional. E ele vai enviar tropas para tentar derrubar essa Assembleia. Mas nós não podemos esquecer que o terceiro estado era composto pela burguesia e por toda a classe trabalhadora francesa, tanto camponesa quanto urbana, né? Então, essa classe trabalhadora, né, essa população, essa massa, obviamente ela está apoiando a burguesia, apoiando a Assembleia Nacional. E no dia 14 de julho de 1789, essa massa ela toma uma prisão política em Paris, a chamada Bastilha. É o início da chamada Revolução Francesa. Essa Assembleia Nacional, ela decreta a abolição dos privilégios feudais, né? Então, esse grupo estamental, essa divisão estamental, né, ela deixa de existir. Ela aprova uma constituição civil do clero, confisca e nacionaliza os bens da Igreja Católica. É publicada uma Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e é aprovada uma Constituição para a França, né, onde estarão ali estipulados os direitos e deveres de cada um. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão defendia o direito à liberdade, à propriedade e à igualdade de todos perante a lei. Essa Constituição de 1791, né, passou a ser uma monarquia constitucional, já não era mais uma monarquia absolutista. O rei, né, o monarca, ele tinha que respeitar essa Constituição. Estabeleceu-se aí um voto censitário, então para votar você tinha que ter uma certa renda anual e manteve-se a escravidão nas colônias francesas. Essa manutenção da monarquia, ela não agradou a todo mundo, porque ela dava um certo ar de continuidade, né, de continuismo. Então, algumas lideranças populares junto ao terceiro estado começaram a aumentar o radicalismo e aumentar o seu prestígio, né, junto às massas. Entre eles estavam o Danton, o Marat, o Robespierre. E os grupos políticos, né, os partidos políticos começaram a se definir nesse momento. Você tem a existência e a formação dos girondinos, que representavam a alta burguesia e defendiam posições mais moderadas, né, que tentavam garantir a sua riqueza. Eram representantes que sentavam à direita na convenção. Você tem os jacobinos, que representavam a pequena e média burguesia e o proletariado, e defendiam posições mais radicais, né? A continuidade da revolução em benefício dos oprimidos, que se sentavam à esquerda na convenção. E você tem a existência da planície ou do pântano, que não tinha uma posição política definida, acompanhava tanto um quanto o outro, tanto girondinos quanto jacobinos, a depender de quem tivesse mais força. Essa convenção, né, com a presença dos jacobinos, girondinos e da planície, estabeleceu o fim da monarquia e o início da república. No início, contava com um domínio maior dos girondinos, né, que tentavam conter aí o avanço das massas populares. Nessa convenção, também foi julgado e condenado o Luís XVI à morte pela guilhotina.
E após a ameaça da invasão estrangeira, né, pelas monarquias contrárias, obviamente, a essa revolução, então os jacobinos eles tiveram um grande apoio das massas, dos sans-culottes, e eles chegaram ao poder da convenção em 1793. 1793, ano em que o rei Luís XVI é executado na guilhotina. Grandes líderes jacobinos são Danton, Marat e principalmente Maximilien Robespierre. Tem nisso então a era do terror, né, o regime do terror. O Robespierre ele assume o comando desse governo revolucionário, né? Os jacobinos assumem aí o poder do país, afinal de contas, há um caos econômico, político, institucional, né? A guerra acontece com outros países, a crise econômica continua acontecendo, e para manter-se no poder, o Robespierre ele passa a exterminar todos os chamados contra-revolucionários, todos os que fossem considerados inimigos da revolução. Todos eles foram levados à guilhotina. A guilhotina se torna o grande símbolo, né, desse período aí do terror. Os girondinos, né, temendo aí a alta burguesia, temendo o confisco dos seus bens, eles iniciam uma campanha aí contra o governo de Robespierre. E eles acabam derrubando o Robespierre, o próprio Robespierre morre na guilhotina. Né? Essa reação dos girondinos é chamada de reação termidoriana. É a volta da alta burguesia ao poder. Uma nova Constituição é elaborada em 1795, foi mantida, né, a República como forma de governo, o voto censitário, e o governo passou às mãos de um diretório. O diretório foi um poder político entregue, né, a 5 membros eleitos por um mandato de 5 anos. Esse governo do diretório ele se manteve graças a uma aliança, né, bem estruturada com o próprio exército francês. Naquele momento, um exército muito prestigiado por conta das suas amplas vitórias contra as monarquias europeias. Né? Um grande representante desse exército foi o general Napoleão Bonaparte, grande figura do exército. Inclusive, ele chega, né, ao poder futuramente, né, se torna um imperador. Os resultados da Revolução Francesa atingiram em pouco tempo todo o planeta. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se consolidaram como princípios universais e inspiraram a luta pela independência e liberdade em diversos países. A Revolução Francesa contribuiu para a construção de sociedades mais democráticas pautadas nos direitos humanos. Então, obviamente, a Revolução Francesa ela vai influenciar outras revoluções, outros levantes, tentativas, né, de independência ao redor, principalmente do mundo ocidental, né, América. É importante que vocês façam a leitura deste texto que aparece no PET da semana 2, tá? Eu também vou postar para vocês no Google Sala de Aula um texto complementar para auxiliá-los não só nas atividades, mas também na compreensão melhor deste tema, né, Revolução Francesa. E é isso. Até a próxima.